Josué 1, de 1 até 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Josué 1, 1. Dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto do Líbano e até o grande do rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais, lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Pode sentar, meu querido irmão. O que chama a atenção nesse texto aqui é o termo servo. E vai dizer depois que esse servo precisa ter o Espírito de Deus. 15 vezes é mencionado a palavra servo. Moisés é citado 15 vezes nesse texto como a referência de servo. Tanto Moisés quanto Davi e Josué são considerados aqui como servos do Senhor, homens de Deus. Para você ter uma ideia, por exemplo, Êxodo capítulo 14, versículo 31 vai dizer o seguinte, Êxodo 14, 31. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu ao Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Números capítulo 12, versículos 7 a 8 diz o seguinte: não é assim, porém, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. Ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. É a pergunta que o texto faz. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 35, ainda vai falar de Moisés. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. O que tem a ver essa questão do servo com o texto em questão? O momento ali é um momento de adversidade. O grande servo Moisés está morto. E Deus separa um homem para conduzir o povo ao destino que era a terra prometida. Mas existia ainda uma última barreira, que era a travessia do rio Jordão. No momento de adversidade, no momento de lutas, no momento onde as coisas não estão no controle normal, onde a situação parece um tanto quanto adversa, porque nós temos uma situação que antecede esse texto aqui, quando, por exemplo, o povo pede água ao Senhor, e o povo está furioso, pedindo água, e Moisés também, de uma forma furiosa, toca na rocha. Deus permite que da rocha saia água, porém, Deus não deixa que Moisés entre na terra prometida. E Deus leva Moisés para um monte e manda ele contemplar toda a terra prometida, mas diz: Moisés, você não vai entrar. E o texto fala que Deus mesmo sepultou Moisés. Você consegue entender a situação e o coração daqueles que ali estão sem a referência do grande líder Moisés? E Deus então levanta um servo, a exemplo de Moisés, para conduzir o processo, a continuação do plano dele, o plano de Deus. Josué 1:1, por favor, abra sua Bíblia aí. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés. E aqui, para alguns historiadores, alguns comentaristas, há uma questão em voga. Espera aí, Josué era servo do Senhor ou era servo de Moisés?
O texto vai dizer que ele era aquele que cumpria as ordens de Moisés. É aquele que era obediente à orientação. Mas, sobretudo, Josué também era um servo do Senhor. Se você ler comigo, por exemplo, Josué 24, 29. Lá no final do texto de Josué 24, 29 vai dizer o seguinte: passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor. E aí o texto vai dizer que ele morreu. E ele tinha 110 anos de idade quando isso acontece. E ainda em Juízes 2,8 fala que Josué, filho de Num, era servo do Senhor. Meu querido, preste atenção numa coisa que é fundamental para mim e para você em momentos de adversidade. Em momentos onde as coisas não estão sob o controle, onde as coisas fogem da normalidade. Nós precisamos ser homens e mulheres totalmente tementes ao Senhor. Servos tementes. E ainda há uma afirmação que sobressai a figura de Josué, que está lá no livro de Números, capítulo 27, 18. Números 27, 18 vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o meu espírito, e impõe-lhe as mãos. Deus levanta homens e mulheres para momentos difíceis continuar a obra dele. Não tenha dúvida disso. Se você está lá naquele trabalho, num momento onde a humanidade está empolvorosa, onde parece que antes de sair de um problema surge outro, onde muitas vezes o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa mente nos leva a pensar que parece que tudo está sucumbindo, Deus coloca você lá como homem e mulher temente a Ele, homem e mulher que tem o Espírito de Deus, homem e mulher que serve ao Senhor para fazer a diferença. Não seria fácil para Josué liderar, embora tivesse caminhado com Moisés. Não seria fácil conduzir. A Bíblia vai dizer que milhões de pessoas, quando a gente conta ali, olhando para a realidade do texto, atravessam o Rio Jordão para chegar na Terra Prometida. Não seria fácil liderar aquele que era uma expressão de fé, onde a Bíblia fala que Deus falava com Moisés o quê? Face a face. Imagine você liderar num momento como esse, um momento de adversidade, uma barreira a ser transposta, que é o Rio Jordão, mas olhando para uma multidão de pessoas se sentindo incapaz, mas sobretudo nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. Deus levanta homens e mulheres para momentos difíceis, sim. Pastor, mas o povo não estava todo reunido? Sim, mas havia um sentimento da perda do grande líder. E Deus diz o seguinte: esse homem ao qual eu vou colocar aqui como meu líder, como é que ele vai conduzir o povo, ele tem o meu espírito, então ele vai em frente, ele vai progredir, ele vai prosperar, porque o espírito, o meu espírito está sobre ele. Ou você acha que você está naquela casa por acaso? Ou você acha que você está naquela empresa por acaso? Ou você continua achando e entendendo que você está no ministério porque não tinha outra pessoa para estar? Não. Se você entende que você é um servo do Senhor, Deus te colocou ali para ser um instrumento poderoso nas mãos dele e continuar a obra mesmo a despeito das adversidades. Existe uma máxima na liderança, e quem lida com isso sabe disso muito bem, que às vezes liderar em meio ao caos é desafiador, mas um tanto quanto é fácil. Porque tudo que você fizer vai chamar a atenção, vai fazer a diferença. Mas agora imagine liderar com um líder que foi um líder expoente, exponencial, e continuar a obra à frente. Mas um homem que tem o Espírito de Deus, ele sabe por que ele está ali. Ele tem um propósito. O texto vai dizer em Josué 3,5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vocês. Ou seja, é Deus que vai conduzir, a história é dele, o projeto é dele, o plano é dele. Nós somos simplesmente instrumentos na mão dele e precisamos nos santificar, porque o nosso Deus é santo e todo-poderoso. Josué 3,7 vai dizer: o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te, ou exaltá-lo, diz na nova tradução da linguagem de hoje, e eles verão que você é um grande homem, diz a nova tradução da linguagem de hoje, perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Sabe o que esse texto mostra para mim e para você? Não depende essencialmente de nós, não depende da nossa capacidade, da nossa eloquência.
Não depende dos nossos pré-requisitos, depende do nosso entendimento que somos simplesmente um canal da bênção de Deus e deixar que Deus haja em nós, através de nós, na dependência do Espírito do Senhor. Josué 4,14 vai dizer: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido também a Moisés todos os dias da sua vida. E ainda Josué 5,1, Josué 5,1, sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus, que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e a todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passassem. Desfaleceu-se o coração, e não houve mais ânimo nele por causa dos filhos de Israel. Meu querido, preste atenção numa coisa que eu e você precisamos sair daqui nessa manhã conscientes. A batalha já está vencida, ponto final. Não tem possibilidade alguma, segundo a palavra do Senhor, da batalha ser perdida. Teremos sim intempéries, lutas, adversidades, momentos de inconstância, momentos de instabilidade, momentos onde olhamos para o lado e não vemos pessoas animadas, mas aquele que serve ao Senhor, o servo do Senhor, aquele que tem o Espírito de Deus, já venceu, porque o nosso Deus é vencedor. Amém, glória a Deus por isso. E isso não é discurso triunfalista. Isso não é discurso sensacionalista. Isso aí não é exagero de retórica, como alguns podem dizer. Existe um exagero retórico, é uma frase de efeito. Não, há uma promessa de que chegaremos sim, porque o nosso Deus é vitorioso, Ele é poderoso, e Ele quer de nós simplesmente a dependência dEle. Glória a Deus, aleluia por isso. E nas vezes que pensamos em desistir, e nas vezes que o nosso coração ficar desanimado, e às vezes que olharmos para o lado e as notícias são mais desastrosas do que esperançosas, nunca nos esqueçamos a quem nós servimos. Nunca nos esqueçamos a quem prestaremos conta. Nunca nos esqueçamos que é o Senhor que conduz a história. E Josué, sim, incapaz, diante de um grande desafio, ele olha para Deus e permite que Deus use a vida dele poderosamente. E a exemplo do que foi com Moisés, o Senhor fora com ele também. Aleluia, glória a Deus por isso. E eu quero concluir, porque vocês percebem que nós estamos hoje com um tempo bem apertado, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Amém. É bom poder participar de um culto como esse e ver tanta coisa acontecendo para a glória e honra do nome do Senhor. Eu quero concluir essa mensagem colocando 4 adjetivos, e eu quero só colocá-los, deixar que você pense depois com bastante cuidado. Característica de um servo do Senhor, de um homem de Deus, de quem tem um Espírito do Senhor no momento de adversidade. O primeiro é um coração servidor. Um coração que se entrega, um coração que se dá, um coração que olha para as dificuldades, mas olha sobretudo para aquele que o comissiona. O segundo é ser um servo convicto da promessa do Senhor. Havia uma promessa de que eles chegariam lá. O texto vai dizer que ele não seria derrotado, estaria com ele. O Senhor cumpre na vida de Josué a promessa feita ao povo de Israel. Deus disse que nunca o abandonaria. Além de ser um servo realmente comprometido com o Senhor, um coração servidor, alguém convicto da promessa, também precisa de alguém que deve agir com coragem. A coragem é ousadia no espírito, é dependência do Senhor. 3 vezes o texto fala: seja forte e corajoso, não tema. Ser corajoso é lembrar de quem nos comissionou, de quem nos orientou, de quem nos conduziu. É quem escreve a história e nos coloca nessa história para a glória e honra do nome dEle. E a 4ª e última característica é ser um servo comprometido com a palavra. Não se afaste, Josué, da palavra. Não se afaste, nem para a direita, nem para a esquerda. Em momentos de adversidade, meus queridos irmãos, o que nos fortalece é olhar para a palavra viva e poderosa do Senhor, que continua mostrando um Deus todo-poderoso, que continua mostrando para mim e para você que Ele não está alheio à história,
que nos faz considerar as verdades, refletir sobre elas e continuarmos firmes, dependentes do Senhor. E se assim fizermos, seremos bem-sucedidos para a glória e honra do nome do Senhor. Josué 24:31, Israel escolheu servir a Deus todos os dias de Josué. Josué 21:45, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram na vida de Josué, todas elas. Josué 21:45, Josué 1:9 que li e repito: não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você todos os dias, em qualquer lugar, onde você for. E Josué 24, todos os versículos de 14 a 21, o texto fala que Josué convoca uma assembleia antes de morrer e conclama o povo a manter a aliança com Deus. E ainda, Josué 24, 21, Josué diz: não, antes de todas as coisas nós serviremos ao Senhor. Em Josué 24, 29, fala que Josué morre aos 110 anos de idade. 110? Deixa eu conferir aqui. 110 anos de idade. E Deus manteve a sua promessa. Você crê nisso? Você entende isso? Você entende que o que o Senhor espera de nós não são estratégias, embora elas sejam importantes? Você entende que Deus espera de nós é uma vida de comprometimento com Ele, para que unidos sempre alcancemos o alvo, e unidos sempre somente o nome dEle seja exaltado, engrandecido e louvado. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Ô Pai, em nome de Jesus, nós carecemos da Tua graça, Senhor. Nós carecemos da Tua direção. Nós carecemos da Tua orientação. Meu Pai, em nome do Senhor, nós queremos nesta manhã declarar que somos sim servos do Senhor. Servo aos quais, segundo a promessa do Senhor, tem sobre eles, cada um de nós, o Espírito de Deus. E nos momentos de adversidade, nós pedimos que o Senhor nos levante como homens e mulheres tementes ao Senhor. E nos leve a cada dia mais para próximo do Senhor, confiantes, determinados, que o Senhor nos usará segundo a sua soberana vontade. Nos abençoe, fale conosco, fale ao nosso coração e não permita que nenhum dos teus servos saia aqui nessa manhã achando que as guerras, os rumores de guerra, as enfermidades, as adversidades da vida são maiores do que o Senhor. Nunca, nunca serão. Nunca, porque o Senhor é poderoso sobre todas as coisas. Reanima no Senhor, reaviva a nossa fé, reforça a nossa esperança, confirma em nosso coração com determinação a convicção que temos de te servir, de te adorar. E quando olharmos para o lado, quando olharmos para os problemas, quando olharmos para a televisão, quando olharmos para os noticiários e vemos tantas depravações, tantas desgraças, que isso fortaleça a nossa fé, para que ao ser fortalecidos, sejamos também instrumentos para abençoar os outros que estão sofrendo sem uma palavra de ânimo e de alegria. Nos abençoe, fale ao nosso coração, nos sustente em nome de Jesus. Amém.